Olá, vamos agora começar a falar sobre a teoria conhecida como a teoria de Pesin, que é a teoria que nos fala sobre a integração dos subespaços de Lyapunov para medidas hiperbólicas. Então, nós vamos de fato trabalhar com a teoria não uniformemente hiperbólica e vamos tentar generalizar um pouquinho. De fato, é possível fazer não uniformemente parcialmente hiperbólica. Vamos começar com estas definições. Então, definições de hiperbolicidade não uniforme ou hiperbolicidade parcial não uniforme. Ok? Então, um dífio diz-se não uniformemente parcialmente hiperbólico. Aqui está escrito em sentido lato ou, digamos, fracamente, num determinado conjunto invariante, se eu consigo encontrar funções mensuráveis. Vamos por aqui borelianas, estamos numa variedade. Okay? Consigo uma álgebra de Borel. Funções borelianas. Okay? Lambda, ni, c e k e epsilon pequena. E espaços invariantes pela derivada. Lembremos que estamos assumindo que o y é um conjunto invariante, mas ele não é compacto em geral. Okay? Temos aqui subespaços invariantes, então, dois subespaços invariantes, tal que para todo o ponto do conjunto y, nós temos uma decomposição de fibrado tangente na direção destes espaços invariantes, o E1 e o E2. O lambda e o ni são funções que satisfazem esta relação para todo o x no y. Ou seja, essencialmente estamos dizendo que o lambda é estritamente menor que o mi por uma certa proporção. A proporção é dada pelo E elevado a epsilon de x. Okay? Reparem que aqui tudo depende do x. A taxa, vamos ver, o lambda vai ser uma taxa de contração e o mi vai ser uma taxa de expansão. Okay? Então temos aqui que as constantes, a função que seria a constante, que é outra, não é constante, é uma função que depende do ponto, a c de x e a k de x, elas comportam-se como se fossem aquelas consequências de funções temperadas que nós vimos em vídeos anteriores. Portanto, a c de x cresce, né, exponencialmente, mas uma taxa pequena na órbita, passada ou futura, né, e a k de x, a mesma coisa, decresce a uma taxa exponencial pequena ao longo das órbitas passadas e futuras. Na direção E1, nós temos um limite superior para a expansão, okay? E na direção E2 nós temos uma cota inferior para a expansão. Então temos uma cota superior para a expansão no E1, temos uma cota inferior para a expansão no E2. Certo? Porque reparem que estamos trabalhando com N positivo, portanto estamos olhando para a maior taxa de expansão, ela é dominada por esta taxa, portanto tem a constante que depende do x, e tem aqui a taxa que também depende do x. E finalmente, e a parte do E2, nós estamos olhando para N negativo, então estamos olhando aqui para a menor taxa de expansão, ela é controlada. Além disso, os ângulos entre os dois subespaços, né? O ângulo entre o E1 e o E2, e ele é dominado por baixo pelo K de x. Não é uniforme, depende do x. Okay? Até aqui, nestas definições, nós não tivemos nenhuma suposição acerca do tamanho do lambda e mi, só relativo. Eu não sei se o lambda é menor que 1, se o mi é menor que 1. Então, para ser não uniformemente parcialmente hiperbólico, né, nós vamos assumir que ou o lambda x elevado a x é menor que 1, okay? E nesse caso temos contração nessa direção, portanto o item 1 tem contração, então o E1 vai ser chamado de ES, ou nós podemos ter que o μx
E elevado a menos epsilon de x é estritamente maior que 1. E aí nós vamos dizer que o E2 é o EU, porque aqui teríamos expansão. Okay? Isto aqui vamos medir expansão aqui. Porque nós vamos estar com N negativo, né? E vamos ter uma contração aqui. Aqui não deveria ter o módulo de N aqui. Este módulo de N não deveria estar aqui. Ok, também é possível nós termos estas duas condições. Este ou não é exclusivo, posso ter esta condição e esta simultaneamente. Este é o caso não uniformemente hiperbólico. Quando eu só tenho uma delas, é o não uniformemente parcialmente hiperbólico. Okay? E, de fato, quando eu não imponho nenhum tipo de condição, né, isto aqui funciona como se fosse uma dominação não uniforme. Fosse uma condição de dominação não uniforme. Okay? Então vamos agora entrar na hiperbolicidade, na dominação. Então, dominação não uniforme. A condição sobre os iterados para o passado no E2 pode ser reescrita em termos de iterados futuros, porque se nós tomarmos um W no E2 num certo f menos n de x para um certo n positivo, nós vamos ter que o W é igual a esta norma usando a inversa, ok? E isto vai ser o c de x, mi de x é elevado a menos epsilon de x menos n, okay? Com esta taxa aplicado à norma no futuro. Reescrevendo em termos de x, então significa o dfnxv expande esta taxa para v em E2. Ok, eu substituo aqui o W por V. Então, como para U no E1, né, nós temos estas relações também, pela própria definição da função C, okay? E os lambdas e os mis são funções essencialmente f invariantes, então o que nós obtemos é este quociente para a relação de dominação, que é parecida com a relação usual de dinâmica hiperbólica, okay? Mas tem constantes que dependem do ponto, né? E as taxas, né? E tem as constantes que não dependem, né, dos números iterados, mas estas constantes continuam dependendo do ponto. É possível definir a hiperbolicidade não uniforme num sentido estrito, um sentido um pouquinho mais forte. Quer dizer o seguinte, nós temos agora taxas de expansão e contração e funções que vão enquadrar essas taxas, agora num nível mais forte, ou seja, vamos supor que o lambda é estritamente menor que 1, que o mi é estritamente maior que 1, funções de x, né, ambas funções de x, que elas estão enquadradas deste jeito para outras funções de x, ok? E agora vamos ter três subespaços invariantes no conjunto invariante y, ok? Que satisfazem aqui a contração, a mesma propriedade que o E1 satisfazia antes, aqui a expansão, a mesma propriedade que o E2 satisfazia antes, e para o subespaço intermédio nós vamos colocar o EC, ou como se fosse um espaço central, nós vamos ter um enquadramento por cima e por baixo das taxas de expansão, usando estas funções aqui. Ok? Funções que estão entre a lambda e a mi. Okay? E temos também o controle de ângulos, dado pela função k de x, como anteriormente, agora acrescentamos mais um subespaço para controlar os ângulos. Então esta é hiperbolicidade parcial num sentido mais estrito, em que eu coloco uma direção que contrai, uma direção que expande e uma direção central que tem uma taxa de expansão e contração entre ambas, entre estas duas, né? Estritamente contida entre as duas. Isto é uma forma diferente
de apresentar hiperbolicidade parcial. Okay? Muitas vezes é útil esse tipo de estrutura, uma estrutura extra. Okay? Hiperbolicidade parcial. Vamos ver algumas relações aqui entre hiperbolicidade não uniforme e dominação e a hiperbolicidade parcial. Né? Então, as noções uniformes de dominação e hiperbolicidade parcial têm uma diferença importante em relação ao que eu fiz aqui. Então, primeiro, conjunto invariante, a gente costuma escrever lambda e ele é compacto, né? Ao contrário do y que eu escrevi atrás, que é apenas o subconjunto mensurável, mas invariante também, só que não é compacto. As constantes, K, C, e as taxas de expansão e contração são constantes. Elas não dependem do ponto, né? Enquanto que na hiperbolicidade não uniforme elas são funções. A condição de ângulo afastado de zero é consequência da compacidade, okay? e das constantes que são uniformes. Certo? Isto passa a ser uma consequência, como vocês sabem da teoria hiperbólica. Ou seja, se eu tiver hiperbolicidade, automaticamente eu tenho um controle de ângulos. Que o ângulo não pode ir para zero. Tá? Por causa da expansão e contração. E de fato eu nem preciso de expansão e contração realmente, eu preciso de dominação para ter o controle de ângulos. Né? Então basta que o lambda seja menor que o μ. Não precisa que o lambda seja menor que 1, nem que o μ seja maior do que 1. Basta que o lambda seja menor que o μ. Bom, além disso, a dominação uniforme e a hiperbolicidade parcial, elas não precisam de ser estritas, ou seja, nós podemos ter esta relação, isto é o que define a dominação, sem saber quais são as taxas de expansão e de contração na direção S e na direção EU. Okay? Eu não sei, eu posso dizer assim, olha, este ES é dominado pelo EU, okay? Sem ter que especificar se o ES contrai, se o EU expande. De facto, podiam ambos expandir. Bastava que o EU expandisse mais que o ES. Ou bastaria ambos contraírem, bastante que o ES contraísse mais que o EU. Então, isto aqui, né, é uma condição um bocadinho mais livre, okay? Um bocadinho mais fraca, embora ela seja uniforme. Okay? Mas eu não especifico quais são as taxas de expansão e contração em cada um, no numerador e no denominador. Eu apenas especifico a razão. Certo? Isso dá uma flexibilidade importante em muitas aplicações. Ok? Então, aqui há algumas diferenças entre o caso uniforme, que vocês estudaram em dinâmica hiperbólica, e o caso não uniforme. Okay? Se nós acrescentarmos condições de expansão e contração, se eu tiver, por exemplo, estas condições aqui, eu aqui estou pedindo que haja, né, uma certa taxa de limite, uma taxa máxima de expansão na direção do ES e uma taxa mínima de expansão na direção do EU. Okay? Então, neste caso, nós temos uma dominação, mas ela é estrita. Eu acrescentei mais informação. Okay? Se eu tiver que o lambda 1 é menor que 1 ou o lambda 2 é maior do que 1, ou seja, eu garanto que eu tenho expansão aqui ou contração aqui, então nós temos hiperbolicidade parcial uniforme e estrita. Okay? E claro, se eu tiver esta condição, lambda 1 menor do que 1, estritamente menor que lambda 2, então nós temos a hiperbolicidade uniforme. Okay? Claro, nós usualmente, né, na dinâmica hiperbólica não falamos uniforme, não acrescentamos o nome uniforme, ok? E não usamos as suposições estritas, estas condições, quando trabalhamos com a teoria de uniformidade parcial, ok?
Mas isto pode ser um detalhe técnico importante quando se está fazendo as demonstrações, né? Ou nós temos esta informação, né? Ou temos apenas esta informação, certo? Então isso às vezes é um detalhe importante em certos teoremas. Todas estas definições, em abstrato, de fato são consequências do teorema de Archimedes, okay? Que se nós tivermos uma medida de probabilidade invariante com um certo espectro de Lyapunov. Assim, se eu tiver um diffeomorfismo com uma medida invariante de probabilidade ergódica, que tenha um espectro de Lyapunov não trivial, ou seja, mais do que um expoente de Lyapunov, distinto, né? Então, tem que existir um conjunto de medida 1, né, que é não uniformemente parcialmente hiperbólico, no sentido lato. Né? Porquê? Nós temos pelo menos dois expoentes de Lyapunov, um tem que ser menor que o outro. Né? Então, nós vamos, essencialmente, dividir o espectro de Lyapunov naqueles espaços oscillated com expoentes de Lyapunov maiores e menores que um certo número fixo. Portanto, eu escolho, temos uma medida ergódica, então os expoentes de Lyapunov são constantes QTP, eu escolho um número real e divido o espectro de Lyapunov naqueles expoentes que são maiores que esse número e nos expoentes que são menores que esse número. Okay? Eu posso fazer isso, eu tenho pelo menos dois expoentes. Okay? E aí escolhemos depois os produtos internos de Lyapunov e as mudanças coordenadas de Lyapunov e as funções temperadas com o epsilon pequenininho para obter todas aquelas constantes que foram definidas no início deste vídeo, acerca da hiperbolicidade não uniforme, né, parcial, e trabalhamos simplesmente com a decomposição da Oscillated. A decomposição da Oscillated, os espaços cujo expoente de Lyapunov é menor que uma certa constante e os espaços cujo expoente de Lyapunov é maior que uma certa constante, esses espaços unidos formam o E1 e o E2. Okay? Podemos obter também a hiperbolicidade parcial não uniforme, okay? Se eu tiver que é pelo menos um expoente negativo e pelo menos um expoente positivo. Porquê? Né? Basta considerar o conjunto, este conjunto aqui, okay? Que vai depender de um monte de coisas, né? Do lambda, do mi, do epsilon, etc. O conjunto de pontos regulares em relação a essa medida invariante, de tal forma que, né, todos estes pontos têm expoentes de Lyapunov negativos menores que o log de lambda. Okay? E somamos, né, juntamos os subespaços oscilares correspondentes na parte estável. Juntamos os expoentes de Lyapunov positivos maiores que log de mi, né, e juntamos os respectivos espaços os subespaços oscilares. E vamos ter alguns expoentes de Lyapunov entre log de mi e entre log de lambda e log de mi, e juntamos os respectivos subespaços. Okay? E vamos ter, então, uma vez que temos uma medida ergódica, né, os espaços, os expoentes de Lyapunov são constantes QTP, os espaços associados a esses expoentes têm dimensões fixas, então nós vamos ter que a dimensão do espaço estável vai ser a junção dos espaços, a soma direta dos espaços com os expoentes de Lyapunov menores que log de lambda, vai ter uma certa dimensão. Os expoentes que são todos maiores a log de mi e os seus espaços unidos vão ter uma certa dimensão, é U. E os espaços que estão entre estes dois expoentes de Lyapunov, né, somados, vão ter uma certa dimensão J. Okay? E vamos ter que este espaço vai ser não uniformemente contraído, o espaço instável vai ser não uniformemente expandido, a taxa vai ser pelo menos log lambda na contração, log mi na expansão. Okay? E
o espaço central vai ter uma taxa de contração entre estas duas. Okay? E vamos obter a condição que nós tínhamos antes. Se nós tivermos agora uma medida invariante de probabilidade, mas não ergódica, okay, cujo espectro de Lyapunov, né, admite duas funções, okay, vamos chamar ômega mais e ômega menos, né, de tal forma que não existem expoentes de Lyapunov no intervalo ômega menos x e ômega mais x, para quase todo x. Okay. Existe algum expoente de Lyapunov menor que o ômega menos de x e existe um expoente de Lyapunov maior que o ômega mais de x. Okay. Então agora nós podemos juntar, né, os expoentes e os espaços associados a esses expoentes, que são todos menores que o ômega menos, os que são maiores que o ômega mais, certo? E a partir dessa escolha nós escolhemos os produtos internos de Lyapunov, né, e as mudanças de coordenadas e as funções temperadas com um epsilon pequenininho, de tal forma a construir o quê? Construir uma decomposição agora não uniformemente hiperbólica não uniformemente parcialmente hiperbólica, de facto, né, para este difeomorfismo. Okay? Posso tomar um conjunto de medida total, onde eu vou ter a desintegração, a decomposição Torselló-Edets, né, dividida entre aqueles espaços com expoentes menor que ômega menos e aqueles espaços com expoentes maiores que ômega mais. Né? Se acontecer isto, temos isto como uma hipótese, né? Não existem expoentes de Lyapunov entre estas duas funções. Okay? E estas duas funções elas estão separadas por um certo valor real fixo, ômega zero. Okay? Aí eu vou ter que todos os expoentes de um lado, digamos no EU, no E1, vão ser todos inferiores ao ômega menos e todos os expoentes no E2 vão ser todos superiores ao ômega mais de x. Okay? Isso vai nos dar uma decomposição dominada essencialmente. Se eu tiver hipervelocidade não uniforme, né, posso agora trabalhar, isso vai ser uma ferramenta muito importante, com os blocos hiperbólicos. Então, suponhamos que eu tenho, né, produtos internos de Lyapunov, todos definidos em cada uma dessas direções, de uma decomposição parcialmente hiperbólica estrita. Okay? E nós podemos estender, né, os produtos internos de Lyapunov. Nós podemos estender estes produtos vamos assumir que temos produtos internos de Lyapunov em cada uma dessas direções. Vamos estendê-los a um produto interno no espaço tangente completo, de tal maneira que estas direções passem a ser ortogonais, porque é só tomar a soma dos produtos internos. E na nova norma adaptada, induzida por esse produto interno, nós temos automaticamente, pelo que nós já vimos sobre estas normas adaptadas, que temos uma taxa de contração uniforme na métrica adaptada na direção estável, uma taxa mínima da expansão na direção central, uma taxa máxima de expansão na direção central e uma taxa mínima de expansão na direção instável. Okay? E também já vimos que temos que a norma adaptada e a norma euclidiana usual, elas satisfazem uma relação, elas são comparáveis, mas com uma constante aqui que cresce exponencialmente, okay? Ao longo de órbitas, apesar de uma
por ser uma certa taxa pequena para um certo epsilon. O conjunto de pontos, né, onde estas coisas funcionam, nós vamos designar, bom, eu coloquei aqui todas as constantes envolvidas para deixar claro, depende do lambda, depende do mi, depende do epsilon e depende das dimensões. I, J, K são as dimensões do ES, a dimensão do EC, a dimensão do EU. Okay? Se a medida não for ergódica, eu posso ter dimensões diferentes em diferentes lugares do espaço, que eu posso ter diferentes expoentes de Lyapunov. Certo? Então, nós temos estas constantes e temos esta função temperada que controla, né, a relação entre a métrica adaptada e a métrica euclidiana. Bom, a partir daqui eu posso considerar os blocos hiperbólicos, também conhecidos como conjuntos regulares. Certo? Como é que eu faço? Eu controlo estas funções, né, e as outras funções, as funções que envolvem a K, o C e esta D, as funções que envolvem as taxas de expansão e contração na métrica não adaptada. A métrica adaptada uniformiza, okay, mas na métrica não adaptada eu tenho o K de X, o C de X, etc. Eu vou assumir que eu estou a tomar um subconjunto onde essas funções são limitadas por cima e por baixo por um certo número inteiro. Okay? Eu vou chamar L. Okay? Então, estes conjuntos regulares agora eles já não são F invariantes. Este aqui é F invariante, certo? Só que eu não tenho controle sobre a comparação dele com a métrica euclidiana, a comparação da métrica adaptada com a métrica euclidiana, okay? E eu só consigo enxergar estas taxas uniformes numa métrica adaptada, né? Que pode ser muito ruim quando comparado com a métrica euclidiana. Mas aí se eu colocar este L, se eu colocar esta cota para dominar as constantes que aparecem nestas estimativas, o conjunto que eu obtenho onde eu tenho essa dominação, que é o meu bloco, o meu conjunto regular ou o meu bloco hiperbólico, ele já não é F invariante. Em nenhum destes casos, em geral, os conjuntos envolvidos são mensuráveis, eles não são necessariamente compactos. Okay? Mas eu posso assumir, por exemplo, que este aqui é compacto, este aqui posso assumir que ele é compacto. Okay? Eu posso usar aí o teorema de Egorov para supor que este cara é um subconjunto compacto deste aqui. Mas em geral eles são mensuráveis. Aplicando aquele teorema de redução da oscilaridade de Pesin para o cociclo da derivada, num certo ponto x, nós podemos ter aquela mudança de coordenadas de Lyapunov, né, que faz com que, ao mudar as coordenadas, né, a derivada, neste caso, que é o cociclo que nós vamos trabalhar aqui em particular, vai ter, né, estas estimativas, ou seja, nas normas adaptadas, de fato, aqui na norma euclidiana, depois de eu fazer a mudança de coordenadas especial, eu tenho uma taxa de expansão e contração controlada pelos expoentes de Lyapunov, né, em cada bloco. Okay? Isto num cociclo da derivada. Okay? E as mudanças de coordenadas são uma família temperada de isomorfismos. Okay? Então, tomando o conjunto de pontos regulares, nós vamos construir agora, para esses pontos, uma certa vizinhança, de tal maneira que o F restrito a essa vizinhança está extremamente próximo do A epsilon numa certa vizinhança da origem. Ou seja, nós vamos agora usar isto como um modelo para aproximar o F, okay, numa vizinhança. E isto vai ser extremamente importante no que segue. Okay? Isto é crucial. Ou seja, e reparem que eu estou aproximando F por derivada, pela parte linear com métrica de Lyapunov, com umas mudanças de coordenadas. Eu não estou dizendo que é o DF que é aproximado pelo A epsilon de x.
é mais forte. Numa vizinhança eu tenho que o f é aproximado pelo a epsilon de x. Tá? Isso é extremamente importante no que segue. Okay? Que é este teorema, o teorema da existência de vizinhanças regulares. Okay? Então, existe uma função temperada, okay? E uma coleção de mergulhos que satisfazem, né, estas relações de temperabilidade, né, este que é uma função temperada, de tal forma que se eu fizer uma mudança de coordenadas da f usando os mergulhos definidos que existem aqui em cima, okay, eu obtenho uma f num novo sistema de coordenadas, de tal forma que na origem, está numa certa vizinhança da minha variedade em R e D, na origem a derivada da nova função f é o a epsilon de x e, isto é a aproximação, fx, esta função, comparada com esta derivada, né, ela é epsilon pequena na norma C1. Então ela está aproximando, a f está sendo aproximada pela parte linear na topologia C1. Okay? Isto é extremamente importante. Okay? E existe uma constante, K, e uma certa função mensurável que me permite comparar as distâncias entre as imagens pelo mergulho, né, e a distância euclidiana original na variedade. Ok? Em que aqui a distância, né, é a distância em M da variedade, distância riemanniana, uma certa distância riemanniana qualquer que a gente pode fixar, e isto aqui é a distância no RD. Ok? E há uma hipótese essencial aqui neste resultado. Suponhamos que a df é older, ou seja, estamos aqui usando que a f é C1 mais alfa. Okay? E isso é absolutamente crucial em toda a teoria. Okay? Então, este resultado da aproximação é crucial para, a partir daqui, começarmos a construir as variedades estáveis, instáveis, etc. Okay? Este é o ponto fundamental. Vamos ver mais detalhes sobre isto no próximo vídeo.